Neste primeiro sábado do Advento, a igreja nos apresenta esse evangelho que nos mostra toda a ternura e a compaixão do coração do Senhor. Jesus estava pregando, era ele um pregador itinerante, mas vendo as multidões, compadeceu-se delas. A palavra aqui evoca um tipo de sentimento que tem dimensões até físicas. É aquele tipo de angústia, de compaixão, em que se revolvem as vísceras, em que o ser se contorce. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas e desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. Portanto, ele vem justamente para ir ao encontro desse abatimento, para ser o remédio para essa terrível situação de desorientação. É algo parecido ao que o profeta Isaías diz na primeira leitura, falando a Judá, que estava desorientada no meio dos outros reinos, entre o Egito, a Síria, com incursões da Babilônia. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele, o Senhor, se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. É muito interessante essa expressão do profeta. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. É interessante essa expressão porque justamente a profecia vem falando de consolo, falando que ele vem para trazer resposta ao clamor, que ele se comove, que ele não é indiferente, não é distante, ele não é impassível, ele não é apático, ele se deixa tocar pelo nosso sofrimento. E o profeta diz que ele, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. O que é o pão da angústia? O pão da angústia é aquele que, num tempo de carestia, pensemos numa sociedade totalmente agrícola, se faz com o resto do resto. É o pão da aflição, o pão de quem não colheu quase nada. A água da angústia, no período de seca, é aquela água que você guarda, tenta economizar, a chuva não vem, e você está numa situação desoladora. Portanto, a melhor tradução seria algo do tipo: mesmo que o Senhor dê a todos o pão da angústia e a água da aflição, ele não se apartará mais de ti, porque é o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O que significa que Deus não fica nos observando à distância nos momentos das nossas angústias e nos momentos das nossas aflições. Ele vem para estar conosco.
O que o profeta está dizendo é que essa sensibilidade do coração de Deus é extremamente solidária com todas as nossas dores. É o mesmo Deus que se revela em Jesus. Ele se compadeceu da multidão porque estava cansada e abatida. A palavra que o Senhor diz é: o caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ou seja, o caminho é a aliança, é a fidelidade aos seus mandamentos. Ou seja, nós, no Advento, meditamos nesse período de expectativa, muito bem representado pela terra seca, estéril, pela carestia, pela escassez. Portanto, o que o profeta está dizendo é: nós temos que ser fiéis mesmo nos momentos de escassez, carestia, aflição, angústia. Nós temos que permanecer orientando-nos para Deus, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele está conosco. Como é difícil permanecer firme na hora da crise. Quando todas as células do nosso corpo nos gritam para fugir. Como é difícil permanecer estável quando a ambiência ao nosso redor é toda feita de oscilação, de total instabilidade. Mas é nesses momentos que nós temos que fixar os nossos olhos em Deus. Nós temos que permanecer na fidelidade que, nesse caso, chega a ser heróica. Porque o dia da angústia passa. O dia da crise termina, toda a situação de prova é transitória, e então o profeta diz: Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. É a troca da seca pela enchente. É a troca da aridez pelo dilúvio. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. É sempre assim. Quando nós temos perseverança e sabemos passar por um período de prova, quando nós aguardamos a vinda do Senhor com o nosso coração verdadeiramente esperançoso, Ele não deixa de manifestar toda a sua glória, o seu brilho, o seu esplendor, a sua majestade. Quantas vezes, por exemplo, eu vi situações drásticas que depois se tornaram elas mesmas fontes de bênção. Na vida em geral, aquilo que está cheio de dificuldade, aquilo que encontra obstáculo, aquilo cuja resolução não é fácil, que demanda trabalho, que demanda todo tipo de investimento, de estratégia, tudo isso exatamente é porque é valoroso. E é então quando nós sabemos suportar pacientemente as agrúrias, as tribulações, as contrariedades,
que nós vemos que Deus sempre esteve conosco e que na hora certa o sol volta a brilhar. Ao longo da história, a igreja passou por muitos períodos escuros, de confusão, de múltiplas vozes em que parece que a torrente da graça teria secado. Períodos de esterilidade, períodos de aparente destruição e morte. Mas o Senhor vem. É Ele que soluciona os nossos dramas. É Ele que vem com a resposta. É Ele que intervém. Não somos nós. Nossas possibilidades de manobra são tão limitadas. Os nossos recursos são tão escassos. É Ele que vem. E quando Ele vem, Ele faz simplesmente todas as coisas mudarem de sentido. A única coisa que nós precisamos é trabalhar na messe. É muito bonito escutar essa palavra do Senhor hoje. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogate ergo dominum messis. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Num tempo de seca, são poucos os que se dispõem a trabalhar, a fazer como diz o livro do Eclesiástico: no dia da fome, lança o teu pão sobre as águas. É difícil encontrar quem tenha fé de trabalhar. Nos períodos difíceis da história, é muito improvável encontrar homens corajosos, dedicados, abnegados, que se coloquem nas mãos de Deus. Hoje, por acaso, em muitos lugares do Brasil, houve tantas ordenações sacerdotais. Aqui mesmo na nossa diocese, tivemos 3 sacerdotes. Essa semana eu estive pregando retiro para 2 que se ordenaram essa manhã também. Alguém só pode trabalhar na messe se participa dessa compaixão de Cristo. E olhando para a grandiosidade do plantio, diz Deus, eu não posso ficar parado, porque eu confio em Ti, porque eu entreguei o meu ser a Ti, porque eu lhe pertenço. Eu preciso fazer algo. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Queridos irmãos, essa compaixão de Deus por nós precisa se traduzir numa compaixão nossa pelos demais, pela igreja, pelas almas, por todos aqueles que sucumbem no meio da sequidão, da aridez, de uma vida sem sentido. E só isso fará com que o nosso coração experimente a segurança de ter a Deus por parceiro. Quando nós temos Deus por parceiro, nada nos intimida. Quando nós temos Deus por parceiro, todos os recursos estão garantidos. Ele não falha. Rogate ergo domino messis. Rogai, portanto, ao Senhor da messe. Ut mittat operarios in messe sua. Que envie operários para a sua messe. Roguemos, irmãos, peçamos a Deus que envie mais e mais operários, mais e mais. Ainda nesse tempo de seca, Deus chama homens de todos os lados, mais e mais operários que continuem se entregando a Ele
participando da compaixão infinita do seu coração pastoral. Se a única coisa que nós podemos fazer é rogar, obedeçamos à voz de Cristo. Rogate ergo. Rogai, portanto. Que o Senhor nos ajude e que nós nos apresentemos diante dele com a esperança de quem sabe que o dia da seca há de terminar.